interessante porque a Bíblia diz que Jesus estava no barquinho, seus discípulos com ele, mas se você prestar atenção no texto, ele diz que outros barcos o seguiam. E normalmente, como uma tempestade alcança a nossa vida, ela reflete em outras pessoas que estão perto de nós. Quando a gente passa por um problema, não passamos sozinhos. Normalmente o filho, o esposo, a esposa, os queridos que estão perto também sentem as tempestades, o mar revolto da vida que nos alcança. Essa é a primeira realidade. Mas a segunda realidade que esse texto nos apresenta é a realidade da autoridade de Jesus. Isso nos é mostrado aqui primeiro pelos milagres anteriores que Jesus já havia feito, os discípulos tinham participado, mas aqui, no meio dessa tempestade, Jesus vem e com poucas palavras, ele repreende o vento, repreende as ondas, a Bíblia diz que faz grande bonança. E a autoridade de Jesus aqui é evidenciada. Eles vão dizer, quem é esse que até o mar e as ondas e o vento repreende? Mas existe um conflito aqui. E para mim o conflito desse texto é o travesseiro de Jesus. E como é que pode, esse é o conflito que os discípulos viveram, como é que pode esse Jesus que tem toda a autoridade, na hora da minha adversidade, está dormindo? E o título da mensagem de hoje que eu queria deixar com vocês é O Travesseiro de Deus e a Tempestade. E eu acho interessante porque muitas vezes a crise que os discípulos passaram de encontrar um Deus em silêncio, um Jesus dorminhoco, um Jesus deitado sobre o travesseiro, quando passavam por dificuldades, é crises que eu e você nós passamos. Precisamos de respostas que não chegam, oramos e parece que Deus está quieto, em silêncio. Eu não sei quantos já viveram a crise do travesseiro de Deus. Eu já vivi, muitas vezes. E para mim não tem nada mais irritante do que você está passando por dificuldade e uma pessoa está quieta, em silêncio, indiferente ou está dormindo. Eu lembro de uma viagem que a gente fez com família para o Chile, com os meus pais. E quando nós estávamos voltando e chegamos na Cordilheira dos Andes, começou uma turbulência no avião terrível. E eu nunca vou me esquecer, porque o avião estava normalzinho, de repente, bum, deu aquela queda assim. A gente estava com bandeja no colo, voou tudo no teto, começou a chacoalhar, caiu uma criança no chão, já começou a chorar. O pai tentando pegar a criança, eu falei, meu Deus, eu vou morrer nesse lugar. E eu segurava assim no banco e tal, e o meu pai, ele estava dormindo, começou a turbulência, ele deu uma olhadinha assim pro lado, virou e continuou dormindo. Eu, miserável! Eu aqui sofrendo, morrendo, e ele dormindo. Como é que pode? E aquilo me irritou profundamente. Tinha uma senhorinha atrás que ficava falando, foi aqui, aquele lugar, aquele filme, que caiu o avião. E eles ficaram não sei quantos dias na Cordilheira dos Andes, tiveram que comer o corpo um do outro. Sempre tem um miserável nessa hora pra falar o que te desespera mais. E eu olhava pro lado e falei, não é possível, ou meu pai tem fé demais, eu fé de menos, não sei. Porque ele dormia ali e aquilo me irritou profundamente. E muitas vezes quando a gente passa por crises, por problemas, as tempestades da vida se apresentam, os temporais, o mar revolto vem, e Jesus está em silêncio, e a gente não entende como isso nos incomoda. Essa é a crise do travesseiro de Deus. E hoje eu queria tirar algumas lições desse travesseiro de Jesus, que pode nos ajudar a passar pela tempestade da vida e sermos bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Primeira lição. Cuidado com as percepções equivocadas que o medo e a ansiedade geram no nosso coração. Cuidado. Cuidado. E eu acho interessante porque os discípulos, eles eram homens acostumados ao mar. Eram pescadores. Eles estavam habituados com tudo. Mas diante do temporal, da tempestade, diante da ansiedade, do medo, eles tiram conclusões precipitadas, equivocadas. A primeira delas é sobre Jesus. Quando eles vão acordar Jesus, o que eles falam? Jesus, o Senhor não se importa? O Senhor não está nem aí? Não te importa que morramos, a Bíblia vai dizer. E a primeira impressão equivocada que o medo e a ansiedade gera no coração deles é em relação a Deus. O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor me largou. E muitas pessoas quando passam pela crise, pelo conflito do travesseiro de Deus, tomam e têm essas impressões.
um movimento deísta, uma das